Boa noite, pessoal. Um cenário um pouquinho diferente. Vou pensar com muito cuidado com o título desse vídeo, porque você pode ficar com as bochechas rosadas que nem fala nosso amigo Nando Moura, porque alguns assuntos são sim desagradáveis. E o assunto que eu quero comentar vai ser um pouco desagradável, que querem expurgar Jair Bolsonaro da presidência. Você pensa, mas como assim querem tirar ele da presidência? Você vê que há setores no governo que se opõem, por exemplo, à despetização do governo. Quando nós votamos no Bolsonaro e há um embate em pessoas que não gostam dele, era que vocês não, e nós não queríamos o PT de volta, né? Devido a tudo que aconteceu. Já tem vídeos e vídeos e eu, assim, vou explicar o óbvio. Olha o gato então tinha em concentração. E o que acontece? Você vê, por exemplo, essa crise, essa rusga entre olavistas e militares. Você vê, por exemplo, o Centrão com Rodrigo Maia. E fora a falta de habilidade e de experiência de alguns políticos do próprio PSL, que surgiram assim, pessoas surgindo na onda Bolsonaro. Algumas delas não são mal intencionadas, mas não tem aquele trato para lidar com a burocracia brasileira, que eu já expliquei no vídeo anterior. Então, há um emaranhado de problemas que respingam no presidente Bolsonaro. Algumas escolhas de ministros não foi uma coisa muito legal. A movimentação para tirar o COAF do Sérgio Moro, então houve uma sacanagem com o governo. O que aconteceu? Pro Bolsonaro manter o COAF na mão do Ministério da Justiça e não voltar para o Ministério da Economia, o Bolsonaro teve que recriar dois ministérios que já tinham sido extintos. Um deles, se não me engano, foi o Ministério do Desenvolvimento e o Ministério das Cidades, que existiam até o governo Temer. E o Bolsonaro, querendo enxugar os ministérios, né, teve que recriar, ou seja, ele teve que entrar nesse jogo para manter a COAF na mão do Ministério da Justiça e não voltar para o Ministério da Economia, o antigo Ministério da Fazenda. O que aconteceu? Não cumpriram, ou seja, o Bolsonaro abriu as pernas e mesmo assim foi tirado. Então vai para o plenário ainda, mas eu mesmo não tenho esperanças em relação a isso. Então foi uma coisa muito complicada. E isso denota que o Bolsonaro é cercado de pessoas complicadas. Então você vê que o Rodrigo Maia está ali fazendo o que ele quer. Ele tem aquela coisa de manipular os deputados, manter o poder. Tem a esquerda raivosa, tem os deputados, aqueles deputados que abarcaram na onda Bolsonaro, mas não são tão confiáveis, os Xing Ling. Então o que a gente tem? Os maiores prejudicados, sem dúvida, é o povo brasileiro. Quer você goste ou não, a reforma da Previdência tem que ser aprovada. Qual que é o objetivo do Centrão? Que já apareceu naquela fala lá do... Qual é o nome daquele maluco lá? Paulinho da Força, lembrei. Ele falou que a reforma não pode garantir a reeleição de Bolsonaro. Então, por exemplo, eles querem que Bolsonaro saia do poder. Por quê? Quando eles falam, não, Bolsonaro não deve ser reeleito, é porque ele tem que ter um fim, seu mandato, claro. Nenhum presidente fica para sempre, mas eles não querem que se estenda um governo Bolsonaro. Quando eles falam isso, eles também denotam que eles também gostariam que não existisse um governo Bolsonaro. Se ele existe, então ele tem que acabar. Então é a vontade deles que volte um presidente, também não PT, mas que seja amigo deles. Então eles estavam numa posição muito confortável com um cara como Michel Temer, que parece que voltou para a cadeia. Não deveria fazer um vídeo à parte em relação a isso. Então você vê que eles estavam acostumados com um cara como Michel Temer, né? Costumar fora da lei,
tinha aquela Dilma que era a pessoa totalmente inepta, e agora eles querem sacanear o Bolsonaro. Que o povo, realmente o povo abraçou a causa dele. Muitas pessoas dizem, foi por causa do anti-PT, mas foi um fator preponderante, mas não foi o único. Porque é aquela coisa, algumas medidas do Bolsonaro podem perder validade, e ele tem que ser obrigado a voltar com o sistema político de governo que era anterior ao governo dele. Se isso acontecer, pode ser que existam brechas para que ele seja derrubado. Então, em algumas coisas assim, ele poderia ser acusado de estelionato eleitoral. Tipo assim, você votou no Bolsonaro para enxugar o governo, para ele fazer isso e assado, ele não fez. Então, alguém pode pedir o impeachment dele por isso. Então, ele corre risco sim. Então, você vê que você tem uns certos problemas. Em um vídeo que eu fiz sendo totalmente pragmático, a Gateway 369, um cara comentou que ele me chamou de cuzão e disse que a rede social vai ter mais relevância que eu. Mas eu não pedi relevância e eu só denotei alguns pontos graves desta rede social. Falei lá das acusações do tal do Isinobre, que as pessoas poderiam desqualificar devido a sua fama, sua má fama, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele que agora falou da mitomaníaca Patrícia Leles, mas não é um nosso amiguinho. Mas ele falou coisas importantes, não é porque o cara é um isentão que nisso ele está errado. Então ele levantou algumas coisas do Sandro Rocha. Sobre a rede social dele, gente, pensem bem. Qual que é o nosso objetivo? Viver numa bolha ou passar a mensagem que definimos para as pessoas? Porque se continuasse com uma bolha, aquele cara que hoje, em outubro, votou no Bolsonaro e antes votava no PT, ele continuaria acreditando que o PT era bom. Então veja que o trabalho que teve nesses últimos anos em redes sociais, com quantas pessoas você não brigou, não perdeu a amizade, com o teu colega que vira cara para você porque você não é de esquerda e ele é. Às vezes até aquele contatinho seu quando você descobre a menina feminista e ela descobre que você não é de esquerda, ela desfaz o match na hora no Tinder porque ela acha que você é um bolsominion machista, opressor, malvado, que vai fazer ela sofrer, e às vezes até por medo de que as pessoas falariam, tem aquele meme, se organizar ninguém pega bolsominion e aquela coisa e tal. Então você vê que pelo pessoal da esquerda, nós somos os maiores filhos da puta do mundo, nós somos fascistas, nazistas, os monstros. E qual que foi o trabalho da internet? Em eleger um cara que só tinha 8 segundos de tempo de televisão, com o risco de ter um cara como Fernando Haddad, o PT de volta, e o quanto isso seria ruim não só pelo fato econômico, mas o fato econômico seria menos pior do que certas coisas que poderiam ser colocadas em pauta e ter um presidente que tivesse o aval nisso. Pensem bem, reforma da Previdência, mas não teria nenhuma reforma da Previdência, ou ela teria num governo Haddad, mas não seria dessa forma, com a economia de 1 trilhão. O Paulinho da Força quer só 500 bilhões para o Bolsonaro não ter grana para fazer investimentos. É claro, para ele queimar o Bolsonaro. Mas eu muito provavelmente teria que chegaria no Haddad, você vai ter que fazer reforma da Previdência. E não, mas o pobre não sei o que, mas até o Lula falava dessa reforma da Previdência, que teria que reformar. Mas a reforma não sei o que. Tá. Mas teria algumas pautas, por exemplo, um artigo 13 da vida, uma maior regulamentação das mídias que o PT defendia, poderia vir projetos de lei com coisas que o povo brasileiro não defende, como aborto, drogas e certas coisas que quer você goste ou não, a maioria da população brasileira, eu não estou falando a minha opinião pessoal, eu estou falando que a maioria das pessoas não gostam.
E você vê, se você fizer uma pesquisa na rua aí, você vai ver, ó, pauta X, pauta Y, pauta Z, ó, favor, contra. Então, infelizmente ou felizmente, algumas pautas não seriam aprovadas pelo povo brasileiro. Pergunta aí para o povão mesmo se eles querem, por exemplo, legalização da maconha, mas você que está assistindo esse vídeo, você defende a legalização, acha que é importante que legalize, mas a maioria da população, você sabe que a maioria da população não... mas é por causa disso assado. Mas agora, no momento, a população não defende isso. Legalização... Veja, as pessoas, a gente tem que conversar com o povão. Que o povão, querendo ou não, a voz do povo é a voz de Deus. Porque se você vê, por exemplo... Você fica na sua bolha, assim, do seu bairro, dos seus amigos, da faculdade, você acha que aquele pensamento hegemônico. Mas, de repente, você conversando com pessoas diferentes, você vai ver, opa, não é bem assim que a banda toca. Então, o problema é que nós ficamos em bolha. Por isso que uma rede social como a Gateway 369 não é boa pelo sentido que só vai ter pessoas de direita lá. Igual o Gabi. Pode ser, mas é por causa da censura, mas será que, por exemplo, o Sandro Rocha, se começar a atacar a rede social dele, ele vai ter peito para continuar mantendo aquilo lá? Quando começar a tentar tirar essa rede social dele, fizeram igual fizeram com o Gabi, vários e vários ataques, várias investidas contra o Gabi, você não acha que ele vai conseguir manter, mesmo se ele tenha forças? Mas será que o assédio não seria tão grande que ao ponto que se oferecesse um dinheiro para ele não venderia? Ou ele receberia uma porrada de processo que seria inviável para ele pagar? Será? E isso que eu estou questionando. Não estou nem questionando a unidade dele. Estou falando, será que ele vai conseguir? Porque o Gabi, você viu o que aconteceu com o Gabi. E outra, o nosso papel não é pregar para convertido, não. É você conversar com um parente seu que tem um pensamento que é de uma coisa que não é muito legal, que você não gosta. Sentar nele, meu amigo, não é bem assim que a banda toca. Mas ele vai me tratar mal, ele vai vir com 4 pedras na mão, mas você vai ficar nessa covardia até quando? Você vai ficar, por exemplo, que nem aquela questão que eu levantei. Eu fiz um vídeo de quase 38 minutos sobre a questão das universidades brasileiras, só teve 7 visualizações. Tá, foi pouco? Foi. Mas eu falei para 7 pessoas viram esse vídeo. Não sei se viram todo, mas algum ponto, ele falou isso, falou assado. Então, neste ponto, pode ser que, será que ele está certo? Eu vou procurar saber. Será que fulano está certo? É isso que a gente tem que pensar. Porque alguém que, por exemplo, tem um pensamento que não é alinhado contigo, mas vendo o teu vídeo, às vezes você não convence a pessoa de imediato, mas fica na cabeça dela, ela pensa, será que é isso? Será que ele está certo? Eu vou procurar saber, entendeu? Porque o problema do brasileiro é a inteligência. Então ele pensa assim, será que aquele moleque está certo? Eu vou procurar saber mais. Tipo uma coisa inocente, por exemplo, eu tenho vídeos de jogos aqui, gameplay. Quem que vai ver as gameplays? Moleque, quem que gosta de videogame? Moleque de, por exemplo, pré-adolescente. E é bom, porque daí chama atenção. Chama atenção de quem? Do jovem. Se o jovem já tiver, mas tem um vídeo no mesmo canal, só que de outro assunto. Aí por curiosidade o moleque pode ouvir, assim, ele se interessa pelo jogo, mas assim, mas o que será que ele está falando também? Aí ele ouve e começa. Assim, pode ser que no começo ele não goste, mas ele pode ser que ele assista. Um parente seu, algumas pessoas da minha família assistem meus vídeos. Será que ele tá falando tá certo? Aí beleza, ele fica com aquilo, ele fica curioso para saber mais e ele acaba também repassando esse conhecimento. Ele pode repassar teu vídeo, pode falar, mais o meu menino ali, o meu sobrinho, o meu filho, o meu neto, ele falou isso, esse assado.
Aí eu fui pesquisar, ele realmente é isso, é isso mesmo. Por que você não fala disso? Por que você não lê isso? Por que você não pensa assim? Aí você vai ficar naquela bolinha da direita ali e tal, todo mundo ali, bolsomito, caralho a quatro, e aí, que legal, aqui a gente zoa a esquerda, beleza, é lá a esquerda de boa no Facebook, porra. Lá falando que Bolsonaro é um desgraçado, que Bolsonaro tem que morrer, que Bolsonaro é burro, que Bolsonaro é nazista, que Bolsonaro não gosta de gay. Beleza, você deixa lá, o pessoal do Facebook lá. Aí o povão lá vendo aquilo, quer saber? Acho que esse Bolsonaro é filha da puta mesmo, fora Bolsonaro. Porque daí tipo, a gente sai do jogo, eles continuam jogando. E eles vão continuar com a narrativa, e você quieto. E você não fala nada. Por quê? Porque o Facebook não gosta da direita, o Facebook é esquerdista, o Zuckerberg é esquerdopata. Ele é comunista, aí vamos sair da rede dele, porque a rede social do Sandro Rocha vai ser melhor. Porque daí vai deixar a direita falar. Meus amigos, a gente tem que saber se valer. Porque senão, cara, eles vão calar a gente. E outra, um cara como Mourão, dando essas declarações assim, para afagar alguns grupos, só vai aumentar a sanha para tentar derrubar o Bolsonaro. Porque eles vão pensar, esse Mourão a gente leva no papo. Esse Mourão vai ajudar a gente. E aí o Mourão lá, tá se achando gostosão, vai contribuir também para ajudar a quebrar o Bolsonaro, quebrar as duas pernas do Bolsonaro. Cara, o cara quase morreu para tentar virar presidente. A gente poderia ter agora algum desequilibrado com o Ciro Gomes como presidente. Ou você queria o Geraldo Alckmin? Ou você queria o Fernando Haddad? Então, a gente teve, desde 2013 que começou essa putaria de política. Porque antes nem tava nem pra nada, que nem eu falo. O brasileiro é foda porque quando começou a doer no bolso dele que ele começou a se incomodar. Antes ele só fazia piada de quanto o Lula era ladrão, mas votava no PT. Ou votava no PSDB para combater o PT. Beleza. Mais de 2013 pra cá, começou porque o PT começou a fazer cagada com a gente. A conta começou a vir. Quando tava tudo indo bem, quando tinha dinheiro, e que nem diz a afinada Margaret Thatcher, socialização dura quando acaba o dinheiro dos outros. Quando acaba o dinheiro dos outros, aí a conta chega, que nem chegou na Venezuela, e tá chegando na Argentina, que a Argentina vai votar a Kirchner. Kirchner vai botar no rabo dos argentinos, eles estão nem aí. Eles querem mais Estado, eles querem mais direita, esse Macri é filha da puta mesmo, olha, ele de direita, a gente ia experimentar direita, a gente se fudeu, vou votar pra Kirchner que tava bom, e ela vai botar no rabo. E se ela voltar ao poder com o Bolsonaro presidente, o governo argentino vai querer subir o tom pro nosso lado. Eles vão querer, tipo assim, por exemplo, se o Maduro não tiver caído e a Cristina voltar, ela não vai apoiar o Guaidó, ela vai apoiar o Maduro. Então a Argentina vai apoiar o regime ditatorial do Maduro. E aí? Um vizinho, por exemplo, se a Argentina ter problemas econômicos mais graves ainda, o Brasil é prejudicado, porque muitos produtos brasileiros são exportados para os argentinos e a gente depende muito do produto argentino, que podem sair, por exemplo, na questão automotiva. A Mercedes-Benz ia fabricar na Argentina a picape classe X. Ela cancelou o projeto. Falou, não vamos mais produzir esse carro. Ela ia produzir numa planta, ela já produz a Nissan Frontier, é um Joy Venture, né, que fala. E o Renault Alaska e a Mercedes-Benz Classe X. É o mesmo carro, só muda a estampa, né? Só muda o ferramental, a base é tudo a mesma. Por causa da crise econômica, eles não vão mais produzir esse carro na Argentina. E esse carro não vai vir mais para o Brasil. Por quê? Porque se importar ele da Europa, ele vem caro. Mas por incrível que pareça, os argentinos vão ter esse carro. Só nós que não, né? O mercado automotivo brasileiro é um pouquinho estranho. A gente não tem certos veículos porque eles não têm como ser produzidos no Brasil. Se não é produzido na Argentina
E no México, pode esquecer que carro não vem não. Inclusive tem alguns carros que a gente não vai ter porque se eles virem vão pagar um imposto. Aí, por exemplo, aí o tal do Ciro Gomes, não, tem que produzir tudo no Brasil, que o Brasil tem que ser um país foda, industrial, que não sei o que não sei o que, e tal, com aquela marreta lá, que dá bilhão. Aí vai lá, botaria uma medida que, assim, que protecionista. Aí o pessoal ia começar a sacanear com o Brasil também. Então, por exemplo, imagine uma Cristina Kirchner de volta, a louca lá, a peronista. E aí? Então, onde vai ter mais esse problema? E a questão também, por exemplo, o que eu ia falar? Que, nossa, é muita merda. Eu tava pra finalizar o vídeo, porque já deve estar comprido, a questão do GPS ideológico da Folha, né? Cara, aquilo lá só denota o seguinte: a esquerda em si, PT, PSOL, eles viram que o brasileiro não é tão fã desse pensamento bolchevique, né? Esse pensamento esse comunismo mais stalinista, mais leninista. Eles viram que o brasileiro não compra mais essa ideia, porque o PT diz como um partido que vai implantar um comunismo, de fato. O que acontece? Eles não vão mais querer investir em um partido vermelho, com cores vermelhas. Eles vão querer uma coisa mais rebuscada. Então eles vão investir num nome. Até 2022 eles já vão trabalhar, já estão trabalhando num nome forte, porque eles entendem assim: por mais que Bolsonaro tenha as dificuldades, seja odiado por muitas pessoas, ele ainda tem um apoio popular. Com esse apoio popular, mesmo que Bolsonaro não se candidate à reeleição, mas coloque alguém dele lá como sucessor, essa pessoa pode ter chance de vitória. Mas acredito que ele tente a reeleição. Se ele tentar, ele ainda tem chances mesmo no segundo turno ali e tal, na tranqueira, se ele não for derrubado antes, é claro, né? Então eles vão apostar num nome bom. E eles veem que o pessoal ainda tem muito asco do PT. Muito asco. Você vê essa retórica ainda. Mas vocês ficaram quietos nos últimos 16 anos. Agora vocês são fiscais do governo. Então, quem é muito ativo nas redes sociais vê que quando há uma crítica ao presidente Bolsonaro e seu governo, o pessoal de volta já lembra dos governos anteriores. Mas nos governos anteriores você ficou calado, você apoiava, né? A questão do orçamento das universidades, que Lula e Dilma também cortavam, mas agora eles estão raivosos aí, prometem uma greve geral. Claro que eles têm o direito de reivindicar os recursos deles, claro. Eu reitero que a universidade é importante sim, mas a situação que nós temos é desfavorável. E este pessoal, eles estão com ódio ao governo Bolsonaro, estão com ódio às pessoas que votaram no Bolsonaro, estão maneiros à flor da pele e não vão esquecer tão logo o que está acontecendo agora. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas vão votar no PT ou um partido de esquerda e já são aquele... mas não tem aquele poder de eleger um cara assim, mas eles vão ter uma certa influência em um candidato da esquerda. Mas acontece que o Centrão e a grande mídia vê que essas pessoas, assim, que o povão não gosta de gente de esquerda. O que eles vão fazer? Eles vão apostar, você vê que eles colocaram algumas pessoas no meio. Aquilo foi totalmente proposital. Para que fazer uma campanha? Para colocar alguém do nível do DEM, do PSDB, do PMDB, o Partido Centrão, até alguém do PDT, mas é ali. Porque o pessoal ainda vai ficar com aquela resistência com o PT ou com o PSOL. Colocasse lá, sei lá, Manuela Dávila do PCdoB, ou a Gleisi Hoffmann,
Ficar falando, a gente tem que ser tudo socialista. O povo não gosta disso, o povo já tá... Opa, pera lá. Então, esse discurso já tá meio assim, essa conversinha de socialismo, o brasileiro não vai comprar até lá. Mas uma coisa mais moderada, uma coisa assim, não, mas é porque os bolsominions são que nem os petistas, então a gente não pode ser filha da puta que nem eles, então a gente tem que buscar o equilíbrio. Tá vendo aquele pessoal ali, ele é meio louco também, igual os petistas, eles são tão loucos como petistas, então a gente não pode ser nem de esquerda nem de direita. Então, isso denota que eles evidenciam quem são os malucos, e até apontaram algumas pessoas de esquerda também, não só de direita, mas aquele fulano ali, ele é perigoso, porque ele é extremista. Então, para colocar a pessoa que vê aquele, não vou ver o vídeo daquele cara não, porque a matéria lá da Folha disse que eles são extremistas, então eu não vou mais, não, assim, eu vi o nome de fulano, mas eu acho que eu não vou ver o vídeo dele não, porque dizem que ele é extremista. Essa é a pegada, entendeu? Tipo assim, imagine só que eles vão ficar marcados com pessoas extremistas. Isso é interessante e a gente tem que parar para pensar que aquilo ali foi muito caso pensado. Então, aquilo ali mostra que eles vão apostar num nome moderado. Mas desde que esse nome moderado faça o que eles querem que seja feito. Ou seja, defenda pautas. Assim, meu filho, você pode ter uma economia lá legal, você pode o povo ter dinheiro de volta, mas você vota nas suas pautas progressistas que a gente quer. Então eles vão apostar no nome, e o nome que eu acho que eles vão apostar, acho que um deles eu acredito que vai sair para presidente, o João Dória. O João Dória, ou ele sai agora em 2022. Então, se tiver um PT queimado até lá e Bolsonaro ainda levando ferro, o João Dória, começo de 2022, vai se candidatar a presidente. Esse é um dos nomes. Eles vão postar agora no Luciano Huck também. Por que o Luciano Huck? Porque ele é um cara ali que quer já alçar os maiores. Ele tem uma certa fama com as pessoas mais humildes, por ser da televisão. E tem outros nomes, eu acho que aquele Moedo vai tentar. Aquele pessoal do Novo ali, eu já critiquei eles, eu recebi uma crítica. Aquele pessoal ali, eles assim são de direita, eles são uma direita mais assim que a pauta econômica tá de boa. Mas o resto, eles são liberais até no resto, né? São liberais de fato. Eles podem apostar, porque daí eles veem assim, beleza, porque o pessoal assim que não gosta do Bolsonaro, mas é porque o pessoal não gosta do PT, mas tem esse nome aqui, aí eles vão lá. Não, eles podem apostar no nome do Novo também. O DEM e o PMDB, eles são muito queimados para lançar candidatos. Eles já são vistos como os malandros da questão. Então, por exemplo, você não vai ter um Rodrigo Maia se candidatando à presidência, porque ele não tem carisma. Ele vai continuar ali como deputado federal, para ele tá ótimo. Mas ali vai ter alguns nomes muito interessantes. Um cara que eu acho que guardem esse nome, que eu acho que ele vai querer a ascensão política, é aquele cara que começou a dar greve de caminhão. Acho que ele nunca dirigiu um caminhão dele na vida, o tal do André Gianones. Aquele cara ali, você vê que ele tem uma ambição política. Claro que a ambição é boa, mas ele tem muita ambição política. Até a forma como ele fala é muito eloquente. Então eu sei que é um cara que vai tentar algo maior. Outra pessoa que eu acho que no futuro vai tentar alçar voos maiores, Arthur Duval. Mamãe falei, o Isaac. Não que ele seja um cara mau, mas ele vai tentar no futuro algo a mais. O Kim Kataguiri, certeza. Guilherme Boulos, sim, mas é só para a esquerda ter um nome ali para ficar apoiando, porque o Lula, até mesmo quando depois da morte dele, ainda vai ter um legado, porque esse pessoal sempre vai ter um petista. Eles sempre vão estar ali para encher o saco. E eu ficava assim no passado,
se o PT saísse do poder, o PT podia ficar assim, antes do impeachment da Dilma, porra, esse partido pode ser capaz de ficar uns 30, 40 anos no poder, mas quando ele sai do poder não volta nunca mais. Claro que há esse risco, sim, mas eles vão continuar. Aquela mina lá, Tabata Amaral, do PDT, aquilo lá no futuro vai. Esse pessoal jovem aí, mais jovenzinho, eles têm muito tempo pela frente, cara, eles vão tentar, toda eleição eles vão estar lá. Então eles vão usar esses cargos que eles conseguiram agora como um hall, um vitrine, usando as redes sociais. Então a gente tem que ficar muito esperto. E é um povo assim, que vai captar, mas eles são extremistas, os bolsonaros são extremistas, então eu vou votar no mais moderado. Então a intenção é essa. Então eles querem, por exemplo, que o Bolsonaro caia antes, porque daí eles antecipam as eleições e eles voltam. Melhor ainda. Mas se eles não conseguirem derrubar Bolsonaro, nas próximas eleições já estão com a estratégia montada. Então acho que eu já falei muito. 31, ninguém vai ver essa bosta mesmo. Boa noite e fique com Deus.